Fala turma, eu acredito, se você está à frente da gestão de um empreendimento de engenharia, de uma obra, essas dicas com certeza fazem sentido para o seu dia a dia profissional. E agora, vamos ver na prática. Agora aqui a gente vai conversar sobre um elemento importantíssimo, né? O primeiro passo, quando a gente fala de fato de implementação de planejamento, que é definir o plano de ataque à obra. Onde você de fato define sua estratégia da execução das atividades, entende a realidade do seu canteiro, começa a fazer suas mobilizações e logística. E o Matheus vai contar um pouco da realidade aqui dessa obra que a gente está de fato tratando, e ela tem uma particularidade, tem um canteiro pequeno, e ele vai contar como é que foi essa estratégia dessa implementação desse plano de ataque aqui no canteiro, a implementação da metodologia dos 4 pilares da gestão de obras. Vamos entender aqui como isso se conecta, né? E vamos entender um pouco agora do pilar prazo. Bom, turma, não sei se deu para anotar nas filmagens que o Gabi fez, mas praticamente aqui, Gabi, eu não tenho canteiro. Então, se você verificar as 4 faces do meu terreno, 3 são confinadas. Sim. E até a 4ª face, que seria a face de entrada, nos 2 primeiros níveis, eu estou confinado. Então, quando eu cheguei aqui já tinha sido executada a parte de estacas, então eu entrei aqui na parte de fundação de blocos. E a primeira coisa que eu tive que analisar foi como é que eu vou adentrar dentro da minha obra, causando o menor impacto, né, e gastando o menor quantidade de esforço, já que eu não tenho um canteiro onde eu possa fazer uma baia mais organizada, um estoque de blocos, certo? Enfim, porque hoje, depois a gente pode verificar, a única faixa que eu tenho de canteiro é uma faixa de 3 metros por 6 a 7. E o detalhe é que você tem a necessidade de muita logística, né? Pelas concretagens, a gente está falando aí de fundações, de fato, blocos grandes, então precisa ter essa logística e você precisou resolver isso, né? Tem a questão do desnível também. Justamente, então assim, meu canteiro, ele literalmente é vivo. Então semanalmente, meu canteiro muda. Então eu tenho que receber uma carga de aço, eu tenho que programar, tombar essa carga para outro local, porque a segunda carga está para vir, e isso demanda muita energia. Então, se você não tiver alinhado, né, e pensado de como fazer essas movimentações, você não vai só perder tempo, você vai travar a obra, porque seu material vai estar no local inacessível, então você não vai conseguir produzir o que você planejou. Então, primeiramente a gente analisou como é que a gente faria o nosso plano de ataque, a sequência de execução. E eu, particularmente, nesse tipo de obra, onde eu estou confinado praticamente um U, Gabi, eu gosto de trabalhar saindo. Então eu perco mais energia no início e depois no final... Mas ganha performance no processo. Performance. E outra coisa, se eu perco energia logo no início, eu já consigo ir tendo planos de ação, replanejando a obra para que meu prazo final não mude. Entendeu? Esse prazo final ele está cravado, eu não posso mudar. O que é que acontece às vezes, turma? Às vezes a gente começa por um trecho mais fácil, se ilude, achando que o planejamento está indo bem, está em linha, o planejamento está em linha. Mas quando chega numa fase mais dificultosa que ela está no final, caso aconteça algum problema, às vezes você não tem tempo de replanejar e aí o que acontece com o prazo? Exato. Ele sai da curva. Não tem tempo hábil, né, para ação. Justamente. Então, a gente, depois de fazer toda essa organização de canteiro, né, a gente foi pôr em prática com o empreiteiro que vai realizar com a gente, que não adianta só a gente ter a ideia e a equipe, nossa equipe, e quem for executar também não comprar. Então a gente fez uma reunião, a gente abre projeto, a gente escuta, né? A gente tem que influenciar e tem que ser influenciado. Uma obra não pode ser engessada. Se você engessar sua obra, você não vai fazer sua obra. Então tem que escutar muito a média liderança, porque é quem tem a experiência da prática, Gabriel. E eu ia falar isso, assim, você não consegue ter sucesso na implementação se não tiver um envolvimento, não é nem só questão, por quê? Porque não é a gente que executa, né, a ação, a gente coordena, a gente lidera. Então, se não tiver um envolvimento direto das estratégias da média liderança, da mão de obra direta, isso não vai para o canteiro. Então, esse ponto eu queria ressaltar aqui, a importância de você envolver e assim, tanto a média liderança parte do time, quanto os terceirizados também, né? Com certeza. Outra coisa, turma, entrou no canteiro, não é terceirizado não, é sua equipe. Perfeito. Responsabilidade de produção, exato, de performance e da segurança da turma é sua. Exato. Você é corresponsável pela equipe do empreiteiro. E tira o qual, você é responsável. Então essa turma entrou, quando eu faço um DDS, eu falo, vocês são meus encarregados, são meus carpinteiros, é minha turma, é minha família aqui. Exato. Entendeu? Então a gente tem que tratar desse jeito essa galera. Então, Gabi, depois que a gente bateu todos esses martelos, que a gente fez o nosso planejamento, esse planejamento, pra você terem ideia, turma, eu mudei 4 vezes
A gente via um jeito, via outro, escuta uma opinião de fora. Quem está fora da caixa às vezes tem uma visão que você que está dentro não tem. Então a gente chegou num planejamento de uma estratégia de ataque final, certo? Então a gente sentou, fez a reunião com o empreiteiro, certo? Fez ata de reunião, oficializou, certo? Vocês têm que ter isso registrado. Mas não adianta nada, Gabriel, a gente ter isso tudo bonitinho no papel se a turma que vai executar não entende. É a questão que a gente falou sobre a ferramenta de planejamento semanal que a gente utiliza, que a turma vê a gestão para entender. Então a gente pegou isso aqui, turma, atas de reunião, projeto, e converteu em uma linguagem onde todo mundo possa entender, que foi o nosso planejamento aqui da Fundação. Então nesse planejamento você vê que ele está setorizado, certo? Tem o fluxo de ataque, ou seja, por onde a gente tem que ir, por onde a gente tem que sair. Tem quando se começa e quando termina cada trecho. E eu ainda fiz um calendário mostrando todas as datas de concretagem, que eu acho que é o marco mais importante, né, dessa etapa de estrutura. Então a gente sabe que dia tem concreto e quanto é o volume, certo? Então isso foi elaborado por mim, junto com outro engenheiro que trabalha comigo, que é o Pedro. Na verdade ele é estagiário, mas assim, para mim, Gabriel, entrou aqui, não tem responsabilidade de engenheiro, né? Engenheiro, certo? A única diferença para ele é a carteira do CREA, que daqui a pouco o cara se forma e tem também. Exatamente. Então se você não tiver essa mentalidade que você tem a responsabilidade, que você é engenheiro, você vai deixar de performar. E isso hoje o Pedro aqui tem também junto comigo. E bacana que aqui a gente está falando de uma ferramenta traduzida, né, em um documento, mas se a gente for analisar a competência, a habilidade comportamental aqui, é comunicação. Né? O que a gente consegue ver aqui é a centralização em um único documento da estratégia de fluxo de ataque à fundação, dos volumes de concretagem, o cronograma que isso vai acontecer, início e término das atividades. E o que ele fez? Condensou e compactou isso em um único documento. Então, assim, é o que a gente sempre fala, né? A melhor ferramenta, de fato, é aquela que funciona. Manter o simples funcional. Então, aqui não recorreu a um software específico, apesar de existir essas possibilidades hoje no mercado, mas foi centralizado no documento a comunicação que foi alinhada com a turma, que foi alinhada aqui no canteiro e que de fato funciona. Então, você bota isso aqui no lugar visível, o cara consegue olhar, ele sabe exatamente aqui, batendo o olho, onde ele está, para onde ele vai, que dia começa, o volume, inclusive até para fazer uma conferência, por exemplo, quando chega o caminhão do concreto, ele sabe o dia, consegue ver o volume. Com certeza. Então, isso é bem legal. E assim, turma, a gente tem vários tipos de problema na obra. A gente tem problema com o projeto, a gente tem problema com custo, às vezes tem problema de mudança de escopo, certo? Então gestão de escopo é algo bem difícil, mas estatisticamente comprovado, o maior problema que tem na gestão de qualquer tipo de projeto, certo? É falhas de comunicação. E esses tipos de ferramenta, eles tentam inibir ao máximo, certo? Essas brechas, essas arestas. Então, com isso a gente consegue minimizar e a gente busca zerar essas falhas de comunicação. Poxa, Matheus, parabéns aí. E mais uma vez um exemplo aqui da implementação no canteiro da metodologia dos 4 pilares da gestão de obras, de você de fato alinhar a comunicação, envolver a turma. E aí o que acontece? O resultado vem, né? É o que a gente sempre fala, você consegue medir o que a gente chama da gestão do desempenho, né? O desempenho. Porque o progresso, né, ele acontece dia a dia. A obra está progredindo, é o prazo da obra correndo. Mas o desempenho, ele é mensurável. Então você consegue ter dados que mensuram esse desempenho. E quando você implanta uma ferramenta dessa de comunicação, você consegue medir o desempenho. Porque se você traça, vamos dar um exemplo aqui, volume de concreto em 2 semanas. Somar aqui, eu tenho um número para o volume de concreto que está previsto. Se ele for realizado, eu tenho um desempenho. Então, assim, é você trazer, de fato, índices para o seu processo de gestão alinhado com a turma e, de fato, o resultado. É isso que a gente chama do resultado. É quando você consegue botar as ferramentas em campo e colher o feedback em retorno de trabalho, de atividade, e aí seu prazo acontece, seu custo acontece, sua qualidade e sua segurança ficam asseguradas em todo o processo. Com certeza, irmão. Parabéns, show de bola, Matheus. Tamo junto.